Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse carinha aí que eu mostrei para vocês, os cruzados. Bom, para a gente começar a entender o que foram as cruzadas, vamos só lembrar que em 622, com a Égira, nasce uma terceira religião monoteísta do mundo. A primeira foi o judaísmo, a segunda nasceu lá no Império Romano, que é o cristianismo, e a terceira nasce em 622 com a chamada Égira. O que foi a Égira? Foi quando Maomé, ao pregar o monoteísmo, é expulso de Meca e foge para uma cidade chamada Iatrebe, que depois vai mudar de nome e vai se chamar Medina, que traduzindo significa cidade do profeta. Bom, com a morte de Maomé, 10 anos depois, em 632, ocorre um processo de expansão da religião islâmica. Tá? E por volta do ano 638, o que acontece? Jerusalém é tomada pelos muçulmanos. Bom, durante muito tempo, os muçulmanos até tiveram uma convivência tranquila com os cristãos. Porém, no ano 1071, a cidade de Jerusalém passa a ser controlada pelo Império Turco-Otomano. E esses proíbem a visitação e os cultos dos cristãos nos territórios sagrados. Esse fato é que leva o Papa Urbano II a convocar, no Concílio de Clermont, no ano 1095, as pessoas a pegarem armas e lutarem para retomar a Terra Santa. São essas expedições militares convocadas pelo Papa Urbano II, tá? Que nós vamos denominar de cruzadas. Tudo bem? Agora sim, né, pessoal? Estou mostrando meu soldadinho aqui, meu cruzado para vocês. Bom, deixa eu voltar um pouquinho no conceito de cruzadas. Então, o que seria cruzada? A cruzada é uma guerra santa. Então, o que é uma guerra santa? É toda guerra em nome de Deus, tá? Toda essa guerra santa é uma guerra em nome de Deus. Então, quando a gente fala de cruzadas, sobre o ponto de vista dos cristãos, seria uma guerra contra quem? Uma guerra contra os hereges. Então, eu tenho cruzadas contra os hereges, tá? Um exemplo disso é a cruzada contra os valdenses, os albigenses, que defendiam que a igreja deveria ser pobre. O que acontece? Expedições militares são enviadas para destruir os habitantes dessas duas cidades da França. Além da cruzada contra os hereges, que são inimigos da igreja, quem mais são os inimigos da igreja católica? Os islâmicos, os muçulmanos, os árabes. Então eu tenho, né, uma cruzada para expulsar os mouros da Península Ibérica. Como que é o nome dessa luta para expulsar os mouros da Península Ibérica? É a chamada Guerra da Reconquista. Vocês lembram que naquele processo de expansão do islamismo, após a morte de Maomé, eles conquistam todo o norte da África e entram na Península Ibérica atravessando o Estreito de Gibraltar. Aliás, quem conquista o reino dos visigotos ali na Península Ibérica é o califa Al-Gibraltaric. Daí então vem o nome Estreito de Gibraltar. Ele vai avançando, conquista o reino dos visigodos, conquista o reino dos suevos, e aí na hora que ele encontra o reino dos francos, Carlos Martel barra esse expansionismo islâmico na famosa Batalha de Poitiers. Tá? A partir daí, isso ocorreu em 732, a partir daí inicia uma luta dos cristãos para expulsar os mouros da Península Ibérica. Essa luta é rapidinha, tá? Ela dura só 760 anos. À medida que os cristãos vão conquistando esses territórios, vão nascendo reinos cristãos, como Leão, Navarra, Aragão, Castela. Então, essa luta para expulsar os mouros da Península Ibérica, nós chamamos de Guerra da Reconquista. Ela também é uma cruzada. E, finalmente, a gente tem aquelas cruzadas que todos lembramos, que é a luta para retomar Jerusalém, aquela cruzada que foi convocada pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont no ano 1095.
Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, outra coisa que eu quero ressaltar, é o que leva uma pessoa a, vamos colocar aqui, ó, a pintar essa cruz aqui, ó, vamos ver se eu acho, eu consigo, a pintar essa cruz na sua roupa e se tornar um cruzado. Bom, a gente tem que lembrar que estamos falando sobre um mundo feudal. Um mundo feudal onde o pensamento teocêntrico ele é preponderante. Então aquela ideia de céu e inferno ela é muito forte. Então a igreja ela coloca na cabeça das pessoas, e as pessoas acreditam nisso, e se acreditam é uma verdade, que você ao se tornar um cruzado, você obtém as indulgências. Então se você vai e morre na luta para libertar Jerusalém, você obtém as indulgências. Ah, mas eu preciso morrer? Não. Se você chegar à Terra Santa, ver o Santo Sepulcro, você também obtém as indulgências. E o importante de obter as indulgências é que você fica livre dos pecados, e sem pecados você vai para o céu. Então, tornar-se um cruzado, né, significa garantir um lugarzinho no céu. Numa sociedade onde o pensamento teocêntrico é preponderante, isso tem, né, um ponto muito forte. Um outro fato são as motivações materiais. Os cruzados, eles iam conquistando terras, promovendo pilhagem, saqueando. Então era uma maneira também dessas pessoas obterem riquezas. Então são esses dois fatores que levam uma pessoa a se tornar um cruzado. Bom, as cruzadas, elas têm como objetivo oficial libertar a Terra Santa das mãos dos islâmicos, tá? Esse seria o objetivo oficial das cruzadas, lá proposto pelo Papa Urbano II no Concílio de Clermont. Mas além desse objetivo, a gente tem uma série de outros fatores que colaboraram para a eclosão desse movimento denominado de cruzadas. Um desses fatores é uma questão social, é o crescimento demográfico que a Europa passa a vivenciar entre o século IX, X, XI. Ou seja, nesse momento ocorre uma explosão populacional na Europa. O que explica essa explosão populacional? A gente vai ver melhor na próxima aula. No entanto, eu já vou adiantar aqui para vocês, eu tenho uma diminuição das guerras, das invasões bárbaras. Então, com menos guerra contra os bárbaros, menos pessoas morrem. Uma diminuição das doenças. Eu tenho um aumento da produção agrícola, conhecido como uma revolução agrícola, a segunda revolução agrícola. Com mais alimento, as pessoas vivem melhor, a taxa de longevidade aumenta. Isso faz ocorrer uma explosão populacional, tá? E o mundo feudal dá conta de atender a essa nova realidade, a esse novo contexto social, onde a Europa passa a vivenciar agora um grande número de pessoas dentro dos feudos? Não. Não dá conta, tanto a camada servil torna-se um problema, tá? Muitos servos começam agora a sair do feudo, eles para sobreviver, mas eles não podem, no mundo feudal não. Então isso já é um sintoma de que o feudalismo está começando a entrar em decadência, tá? Isso torna-se um problema, então, para a camada servil, tanto é que eu tenho algumas cruzadas, as chamadas cruzadas não oficiais, que está ressaltado aqui, tá? Essas cruzadas não oficiais, elas são duas que eu quero que vocês lembrem. A primeira cruzada, ela ocorre paralelamente, a primeira cruzada não oficial, ela é conhecida como cruzada dos mendigos. Deixa eu colocar aqui, ó. Cruzada dos mendigos. E ela ocorre paralelamente à primeira cruzada oficial, que é a cruzada dos cristãos, tá? A primeira cruzada oficial, que é a cruzada dos nobres, tá? Essa cruzada dos mendigos, elas pegam pessoas que estão perambulando pela Europa, então camponeses, né, desamparados, ladrões, todas essas pessoas. E o que a igreja fala? Ó, se você fala não oficialmente, tá? Mas ela deixa claro nessa sociedade onde o misticismo religioso é muito forte. Quem for às cruzadas vai obter as indulgências.
e obtendo as indulgências fica livre do inferno, porque você vai para o céu. Isso tem um peso muito grande nessa sociedade feudal. Então, essas pessoas que estão à margem da sociedade feudal vão, né, em direção à Terra Santa. Chegam até Jerusalém? Não. Elas morrem no meio do caminho, mas pelo menos vão para o céu, tá? Eu tenho uma outra cruzada que vai aparecer mais tarde, que é a chamada Cruzada das Crianças. Cruzada das Crianças. Nas Cruzadas dos Mendigos, eu tenho um líder conhecido como Pedro, o Eremita, tá? Na Cruzada das Crianças, o que a igreja também ela faz? É uma cruzada não oficial, mas a igreja também, tal qual a dos mendigos, estimula a existência dela. A igreja fala que por que eles não conseguem libertar Jerusalém? Somente a primeira cruzada, que é a Cruzada dos Nobres, vai libertar Jerusalém, mas depois os islâmicos a retomam. Então, a igreja diz que a cidade de Jerusalém não é liberta porque ela só vai ser libertada por quem possui corações puros. Quem possui corações puros? As crianças. Então, nessa sociedade, novamente, eu estou sendo repetitivo, onde o pensamento teocêntrico contra o misticismo é fundamental, é comum uma criança acordar, sonhar que ela vai libertar Jerusalém? Sim, ela sonha, fala que um anjo veio e falou que ela vai libertar Jerusalém, atrás delas vão outra, e milhares de crianças vão até os portos italianos embarcarem nos navios que a levariam a Jerusalém. Eu digo que a levariam porque elas não chegaram também a Jerusalém, né? Alguns navios acabaram naufragando e os navios que não naufragaram pararam no norte da África, onde essas crianças foram vendidas pelos comerciantes italianos como escravos, tá? Então, esse foi o destino da Cruzada das Crianças, serem vendidas como escravas pelos cristãos no norte da África. E a Cruzada dos Mendigos é morrer, né, lutando aí contra os árabes, meio que abandonados pelos nobres. Bom, além das cruzadas não oficiais, eu tenho aqui um outro fato que seria diminuir os conflitos entre os nobres. Quando eu falo diminuir os conflitos entre os nobres, tá? Aqui, ó, diminuir os conflitos entre os nobres. Os nobres também aumentaram a sua população. E naquela sociedade, onde cada um tem uma função dada por Deus, o servo trabalhar, o clero rezar, o nobre a lutar. Essa vocação para a luta dos nobres era tão intensa que até em épocas de guerra eles criaram mecanismo para atender essa vocação bélica deles. Que mecanismos eram esses? Lembram? Os torneios, tá? Tem um filme muito legal, que é Coração de Cavaleiro, que mostra, né, as justas, tal. Bom, as guerras entre os nobres por terras tornaram-se tão intensas, mas tão intensas, que a igreja precisava intervir, criando momentos em que a guerra era proibida. Então eu tenho aqui, ó, a paz de Deus, tá? Eu tenho aqui a trégua de Deus, que eram momentos em que a guerra era proibida. Então, como que as cruzadas vêm atender a essa vocação bélica dos nobres? Lembra que Maquiavel fala, se eu estou cheio de inimigos internos, o que eu tenho que fazer? Arranjar um externo, tá? Tem um provérbio árabe que é mais ou menos a mesma coisa, que fala, eu brigo com meu irmão, eu e meu irmão brigamos com meu primo, eu e meu irmão e meu primo brigamos com meu vizinho. Então, sempre que eu vou arranjando um inimigo externo, as diferenças internas, elas não desaparecem, mas elas ficam, vamos colocar assim, inativas por um determinado tempo, tá? Então, a importância das cruzadas para os nobres é que a Europa voltava a ter um inimigo comum, diminuindo a guerra entre eles ali naquele continente, tá? Quando eu falo sobre a cruzada dos nobres, vamos lembrar aqui da primeira cruzada, tá? A primeira cruzada, ela é conhecida como a cruzada dos nobres. E qual que é a importância dela? O que a gente tem que lembrar dela? Foi a única que obteve êxito, tá?
Então essa cruzada, a primeira cruzada, entre 1096 e 1099, foi a cruzada dos nobres e foi a única que obteve êxito, libertando a cidade de Jerusalém do domínio islâmico. No entanto, essa libertação não vai durar muito tempo. Logo, os islâmicos retomam a cidade. E as demais cruzadas não mais vão obter êxito nesse objetivo. Tá bom? Ponto.